quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a história bíblica que nós ouviremos hoje será de uma mulher conhecida e chamada por Lídia, a mulher vendedora de púrpura. E vamos ver quais lições ela tem para nos ensinar. Vamos fazer aqui duas leituras bíblicas. Primeiro, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do 11 ao 12. E vamos ler também do 13 ao 15. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 40. Vamos lá. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haverdes julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Vamos começar agora com o significado do nome Lídia. Lídia significa habitante de Lídia, ao que sente dores de parto. Lídia é um nome feminino que se originou a partir do grego Lidia. Esse era o nome de uma antiga região da Ásia Menor, na costa ocidental, perto do mar Egeu. Temos também esses outros significados aqui: modéstia, bondade, resistência, amor e tolerância. Lídia foi uma das mulheres descritas no Novo Testamento, no período dos Atos dos Apóstolos da Igreja Primitiva. A Bíblia não fornece muitas informações sobre Lídia, mas o pouco que sabemos já é suficiente para entendermos que esta mulher teve uma participação importante no início da história da igreja. Lembrei-me agora nesse momento sobre a derivação do meu nome, né? Já que eu estou falando da história de Lídia, eu quero contar aqui esse pequeno testemunho para você, de onde surgiu aí esse nome, que é o meu nome, né? A minha avó paterna se chamava Lídia, minha avó paterna. E uma certa feita eu perguntei pro meu pai, de onde veio o meu nome, né? Meu nome é um pouco diferente, porque nós vemos Lidiane, mas Leudiana, né? É um pouco diferente. E ele me falou, vem da sua avó. E resolvemos colocar aí o seu nome começando com a letra L, derivado do nome Lídia. Mas agora nós vamos falar sobre a Lídia da Bíblia. Antes de falarmos da mulher Lídia, primeiramente é preciso citar que Lídia era o nome de uma região da Ásia Menor, como eu falei para vocês, né? O significado do nome de Lídia está lá, e qual ficava algumas cidades entre elas: Sardes, Tiatira, Filadélfia. E às vezes algumas cidades costeiras, como Esmirna, Éfeso, eram reputadas como cidades lídias.
e outras vezes como cidades gregas. Na região de Lídia ficavam as áreas mais férteis, e cultivadas da península. Além de suas riquezas naturais, a sua localização era privilegiada, estando sobre as principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor à costa, dando às suas cidades uma grande importância comercial. E agora, quem foi Lídia? Esta é a pergunta que vai ser respondida agora. Lídia foi uma mulher natural de Tiatira, na região de Lídia. Por isso foi preciso a explicação acima, que Filipos se tornou possivelmente uma das primeiras pessoas, se não a primeira, europeia convertida no ministério de Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, onde Lídia vivia, o evangelho foi pregado e abriu o coração de Lídia para que o Senhor abriu o coração dela para que ela recebesse o evangelho. Preste atenção aqui. Essa primeira lição, e é uma realidade, o que eu vou te falar agora. O nosso Deus, o Senhor, eu creio que quando Ele quer que alguém seja salvo, através de ouvir a palavra de Deus, Ele abre o coração dessa pessoa. Nós vemos aqui um exemplo sobre os terrenos. Um terreno foi lançada a semente e tinha muitos pedregulhos, muitas pedras. Foram jogados ali comida para os pássaros, eles comeram. Em outra tinha espinhos, em outra era terra fértil, terra boa. Então Deus, o que Ele quer dizer para nós neste momento? Que o nosso coração é uma terra. O nosso coração é uma terra e a semente é a palavra de Deus. Mas muitas das vezes o diabo, com a sua astúcia e sagacidade, ele lança o inimigo, os demônios, para tirar a semente do coração das pessoas. Como? Lançando impedimento, fechando o coração da pessoa, para que essa pessoa não abra o coração para receber a palavra. E o diabo cega o entendimento desta pessoa para que ela não veja. Muitas das vezes o coração da pessoa não está pronto para receber a palavra, porque o diabo vem, a semente foi plantada, o diabo vem e arranca. Como? Usando pessoas usadas pelo diabo para dizer: olha, esta palavra não é de Deus. Olha, essa palavra não é para você dar ouvidos. Essa palavra aí, ela não é boa para você. Essa mensagem aí não é boa para você. Então o inimigo usa pessoas para arrancar a semente da palavra do coração das pessoas. Mas Deus, quando Ele quer que uma pessoa seja salva, como Ele fez com Lídia, Ele abre o coração desta pessoa e esta pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, como foi o caso de Lídia. Este é um exemplo vivo, verdadeiro, de que Deus é quem abre o entendimento do homem para que ele venha ter o conhecimento da palavra. Só que o diabo também tem suas astúcias para que o homem não receba a palavra do Senhor, usando pessoas que não conhecem para deturpá-las, para dizer: não, não é verdade isso, é mentira. Você pode estar lendo aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Depois de ser batizada, ela ofereceu a hospedagem a Paulo e Silas. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15 e o versículo 40. Inclusive, após a experiência na prisão de Paulo e Silas, ambos retornaram à casa de Lídia antes de partirem. Vamos ler aqui essa passagem bíblica. Olha só, que diz:
uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a Paulo, o que ele dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos dos Apóstolos 16, do 14 ao 15. Agora vamos ler Atos 16 a 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Versículo 40, né? Aí a prova clara de que a Lídia foi uma serva do Senhor, hospitaleira. Ela hospedou o apóstolo Paulo. E outra lição, que esta mulher tem para nos ensinar neste momento é que nós temos que ser hospitaleiros. Quando eu digo hospitaleiros, eu estou falando em todos os sentidos. Mas preste atenção. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Mas seja uma pessoa hospitaleira e hospitaleiro. Lídia era uma mulher de posição. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 4 ao 12, para ver o que diz. Que diz assim: alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e os outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos os homens gregos. Então tá aí, dizendo que Lídia era uma mulher que tinha uma posição boa, Não que as pessoas que servem a Deus, que às vezes não tem uma condição financeira boa, que o Senhor não recebe. O Senhor recebe sim, porque Deus disse, o Senhor disse: todos aqueles que quiserem vir, eu receberei, e de maneira nenhuma lançarei fora. Mas disse que ela tinha condição, então ela ajudou o apóstolo Paulo. Independentemente se a pessoa tem condição ou não tem, a pessoa tem que fazer de bom grado, Lídia, ela usou o que ela tinha para ajudar o servo do Senhor, ajudá-los, quando eles precisaram de ajuda. E mesmo se ela não tivesse condição financeira, eu acredito que ela também ajudaria de alguma maneira, porque ela era uma serva do Senhor. O que importa é isso. Não importa se a pessoa é rica, não importa se a pessoa é humilde, tem uma condição financeira mais baixa, não importa. O importante é a intenção do coração. Você tem intenção boa, Porque às vezes tem pessoas que eles são
bem fartos, né, na condição financeira, mas são pessoas que não abrem a mão para a obra do Senhor, não ajudam o servo do Senhor, a serva de Deus, né? Então tem pessoas que não têm e quer ajudar, né? E às vezes tem pessoas que têm e ajudam, né? Então pessoas que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, o que cresce dentro dessas pessoas primeiro é a hospitalidade, em querer ajudar de alguma maneira a obra do Senhor, desejam ajudar, né? Abrem o coração e desejam ajudar as pessoas. Então eu acredito assim, o que importa aqui é que Lídia, ela ajudou o apóstolo Paulo e Silas, quando eles mais precisaram dela, ela abriu as portas da casa dela para eles sendo como os homens de Deus, eles dois, servos do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, e ela ajudou eles de maneira poderosa. O importante é a intenção do coração. Se você é rico, se você é pobre, não importa. Eu estou falando pobre assim, não como forma de desprezar ninguém. Estou falando assim, uma pessoa que não tem condição financeira, que não pode ajudar, mas que tem uma intenção boa, né? Assim como aconteceu com a oferta da viúva, né? Jesus olhou ali, todos aqueles homens ricos, entregando dinheiro, muito dinheiro, e Jesus só observando. E de repente apareceu uma senhora, uma viúva, com apenas uma moeda, e colocou ali, no lugar de colocar oferta. E Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês estão vendo aquela viúva ali? Então ela deu muito mais do que todos aqueles dali, que deram, porque eles deram o que sobraram. Tipo, eles têm muito, eles podem dar, né? E ela não, o único que ela tinha, ela deu. Então, para mim, a oferta válida é essa aqui, a daquela mulher, porque a intenção do coração do homem é o que importa. Se ele é rico, se ele é pobre, não importa. Se ele der com o coração aberto, né? Se ele der com o coração aberto para Deus, Deus vai receber aquela oferta. Deus vai receber, assim como Jesus disse, a maior oferta foi daquela mulher. Você pode estar fazendo essa leitura aí, né? Livro de Marcos, capítulo de número 12, versículo 41 a 44. Mas eu vou colocar aqui essa imagem aqui para você ler, para ficar mais fácil o seu entendimento, tá? Tá aí, você pode ler sobre a viúva, Jesus elogiando a sua oferta. Ainda sobre Lídia, e ela, como sendo a cabeça da família, é o que significa que ela era viúva ou solteira. Ela era comerciante de corantes purpurinos. Dados históricos indicam que de sua cidade de origem, Tiatira, era renomada por suas tinturas de púrpura. Ela era prosélita judia, ou seja, convertida ao monoteísmo ético do judaísmo, isto é, a religião judaica, por ser uma das referências pessoais de Paulo em Filipos. Você pode ler Filipenses 4:3, Lídia esteja incluída, porém, visto que ela não é mencionada nominalmente, pode ser possível que ela já tivesse falecido ou deixado a cidade. De qualquer forma, é certo que a hospitalidade demonstrada por Lídia se tornou tradicional na igreja de Filipos. Você vai ler Filipenses capítulo 1, versículo de número 5. Você vai ler Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10. Quanto ao seu nome, este pode ser uma forma adjetivada para a mulher Lídia ou Lidiana, pois tais nomes éticos eram comuns, mas também Lídia podia ser igualmente um nome próprio. E para finalizarmos esta história incrível de Lídia, eu vou falar aqui as 7 qualidades que Lídia teve e que uma mulher de Deus deve ter. Primeiro, ela era uma mulher de oração. Segundo, ela era uma mulher trabalhadora. Terceiro, ela era uma mulher temente a Deus. Quarto, ela era uma mulher obediente. Quinto, ela era uma mulher comprometida com as coisas do Senhor.
Sexto, ela era uma mulher fiel. Sétimo, ela era uma mulher hospitaleira. Ou seja, ela sabia o que ela queria. A melhor decisão que Lídia tomou foi de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O seu nome tornou-se conhecido por sua fé. O exemplo de Lídia inspira as mulheres de hoje a servir ao Senhor. As circunstâncias eram desfavoráveis, ou mais que nos dias atuais. Foi uma mulher à frente do seu tempo, principalmente por ser uma mulher de Deus. Então seja uma mulher de Deus, principalmente uma serva do Senhor. Que Jesus te abençoe, te guarde e te proteja e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.